Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 chegou ao seu final. Uma primeira rodada diferente, né? Com menos 4 jogos, 3 jogos já tinham sido adiados e um foi adiado em cima da hora, que foi o jogo São Paulo e Goiás, porque o Goiás constatou lá 10 jogadores infectados, depois foi feita a contraprova e realmente os 10 estavam infectados, então teve que ser adiado também o jogo. Então foi uma primeira rodada com 6 jogos. Porém, nenhum dos 6 jogos para mim teve alguma surpresa. Não vi zebra. Teve um jogo que foi zebra. Não vi nenhum jogo com zebra. Pelo menos o resultado, tá? Que eu não vi todos os jogos, a gente tá falando aqui de resultado. Então o canal Resenha com Magalhães vem agora fazer aquele resumo, né, do que aconteceu na rodada. Dos jogos de domingo eu só vi um. Dos jogos de sábado eu vi 2 do Campeonato Brasileiro. 3 eu não consegui ver. Então a gente vai falar sobre os resultados. Sobre os jogos em si, eu não posso falar de todos, como eu disse, eu não vi todos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários e, se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é o 022 99 22 54 512, está aqui na descrição. Se você quiser se tornar membro, é só clicar aqui e ver como é que faz para se tornar membro. No nosso grupo do WhatsApp é dividido por times, tá? Resenha com Bahia, resenha com Atlético Paranaense, resenha com Atlético Mineiro, resenha com Flamengo e assim sucessivamente. E dentro dos grupos a gente está começando a fazer sorteios dentro do grupo. Toda vez que o grupo tem 100 pessoas, a gente está começando a fazer sorteio de alguns brindes. E para você ter mais chance nesses sorteios, se você se tornar membro, essas suas chances aumentam. Então vamos lá, galera. Tivemos aí Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2. Isso tudo sem torcida, como a gente sabe. Curitiba 0, Internacional 1. Os 2 primeiros jogos de sábado, os visitantes ganharam. Será que se tivesse torcida ia ser assim? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas mesmo que tivesse torcida, não são resultados que você pode ser considerado zebra. Não pode. O time do Fortaleza deu uma oscilada muito grande na Copa do Nordeste, tá? A final do Campeonato Cearense, mas na Copa do Nordeste deu uma oscilada, acabou sendo eliminado para o Ceará. O Atlético Paranaense acabou de ganhar o regional do seu estado, tem um time qualificado, que pode ali brigar por coisas grandes na parte de cima. Então, ter ganho do Fortaleza fora de casa não é zebra. Como se o Fortaleza tivesse ganho também não ia falar como zebra. O time do Fortaleza não é ruim. Eu escutei alguns comentários que o Fortaleza jogou muito mal. Escutei alguns comentários também que, não sei se é verdade, porque eu não vi o jogo, que os torcedores do Atlético Paranaense já acharam o jogo muito fácil. Pensaram que o jogo ia ter até mais dificuldade e não teve. Acharam o jogo muito fácil. Como eu não vi o jogo, eu não posso falar. Porém, o resultado não é zebra. Resultado normal, eu até falei no meu pré-jogo. Curitiba Internacional, eu disse, o Internacional é favorito. Eu vi o jogo do Curitiba com o Atlético Paranaense. O Curitiba vai brigar, vai lutar, que o objetivo principal do Curitiba é permanecer na Série A, já que ele está voltando. E o Internacional veio muito abalado com as derrotas para o Grêmio, mas tem um time com algumas qualificações, tem alguns pontos muito que poderia ser melhorado, algumas situações com o treinador, mas era mais time que o Curitiba. Então, a vitória do Internacional fora de casa também não é zebra.
É. Jogou, eu fiz o jogo. Fiz o jogo. Eu vi o jogo, depois eu fiz análise o jogo e nada anormal. Ainda no sábado tivemos Sport Recife 3, Ceará 2. Esse jogo muitos podem falar, esse aí cara de zebra, mas eu disse no meu pré-jogo, não foi zebra. Para mim, não é zebra. Primeiro que é um clássico nordestino. Bom, lógico, o Ceará vem embalado com uma disposição, com uma euforia legal, que foi campeão da Copa do Nordeste. Fez um jogo, vou falar de novo, muito fraco, um jogo muito horroroso, o jogo Ceará e Fortaleza, muito ruim. Os torcedores do Ceará me criticaram, falando que aquilo foi tática. Para mim, aquele jogo foi horroroso. Eu vou falar sempre, horroroso. Os jogos contra o Bahia, não. O Ceará jogou bem, jogou mais. Só que nem o jogo contra o Fortaleza, nem os jogos contra o Bahia, o Ceará tinha a cara do Guto Ferreira. Eu falei isso. E eu disse, talvez o Ceará vá começar a ter a cara do Guto Ferreira a partir de agora, que é o momento dele começar a dar a sua cara. Então o Ceará jogou um pouco diferente dos outros jogos. E eu tinha falado que o Sport, no jogo que eu vi, tinha me agradado. Eu estava muito preocupado com o Sport, mas o jogo que eu vi, o Sport me agradou. E que ele ia complicar. Eu disse isso. Jogando em casa, apesar de não ter torcida, o Sport fez um bom jogo. O Ceará teve algumas falhas grotescas, e foi um jogo interessante. A vitória do Sport num clássico nordestino contra o Ceará, você não pode considerar zebra. Não é porque o Sport subiu agora, você vai falar que o Sport ganhar de alguém é zebra. Não é zebra. Não é zebra. Na boa, não é zebra. Então, Sport Recife 3, Ceará 2. Eu vi o jogo. Vi o jogo todo. O Sport conseguiu se defender, atacou quando tinha que atacar, teve o lance do pênalti lá. Mas, para mim, normal. Se o Ceará também ganhasse, para mim, também normal. Na verdade, nessa rodada, os jogos que iam ter, para mim, talvez o jogo que pudesse, se tivesse acontecido, que se tivesse... Não, mas também não. Não. Até o jogo do Goiás com o São Paulo, o Goiás estava jogando em casa. Apesar do Goiás estar parado há muito tempo, sem ritmo de jogo, eu ia colocar o São Paulo como favorito, que eu acho que eu coloquei o São Paulo como favorito. Talvez ali a vitória do Goiás, mesmo em casa, mas sem ritmo de jogo, poderia ser algum tipo de surpresa. Mas como não aconteceu, então, até aí, Sport Recife, Ceará, na boa. Não tem zebra. Aí foi adiado Botafogo e Bahia, foi adiado Corinthians e Atlético Goianiense, e teve o jogo Santos e Bragantino. Eu também não vejo zebra. Eu tinha falado, inclusive, que o Bragantino era favorito contra o Santos. Não sei se você viu. Eu falei, para mim, o Bragantino é favorito contra o Santos. Então, o empate Santos 1, Bragantino 1, para mim, completamente normal. Completamente normal. Pelo que aconteceu com o Santos, sai treinador, entra o Cuca, uma outra filosofia, não teve tempo, problema de pagamento, cheio de rolo. O que você espera do Santos? Você não sabe. Vai ter que esperar umas 5, 6 rodadas aí para ver se o Cuca começa a dar um jeito e começa a colocar a sua filosofia, que é diferente do treinador anterior. Então, Santos 1, Bragantino 1, também não vi nada demais. Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Outro jogo que para mim não tem surpresa nenhuma. Não tem surpresa nenhuma. Flamengo, se ganhasse, ia ser normal. Se desse empate, ia ser normal. Um jogo que eu fiz análise, coloquei agora segunda-feira, onde o Flamengo perdeu muito gol.
Até o Bruno Henrique tá pedindo desculpa. Ele poderia ter tocado pro Gabigol sim, mas pô, ele tava cara a cara com gol, cara. Pô, não tinha ninguém, ele deu azar, filho. Acontece, porra, acontece. Quantos gols o Gabigol perdeu também? O Arrascaeta perdeu uma porrada de gol, perdeu um gol cara a cara, porra, chutou pra fora. Então, lógico, o do Bruno Henrique tava escancarado, tava 0-0 o jogo, lógico. Fez diferença? Lógico que fez, mas, pô, a criticando o cara. Aí você pega aí, posse de bola, chutes a gol, quantidade de falta. Porra, o Atlético Mineiro fez falta pra cacete, porque teve que marcar muito o Flamengo. Ou seja, foi o jogo aonde teve mais variações táticas e eu tô vendo muita gente sacanear o Flamengo. Bom, quanto tempo que as torcidas rivais não sacaneiam o Flamengo? Quanto tempo? Algum tempo, né? Então, é oportunidade de dar uma zoada. Tá certo, olha lá, o Flamengo perdeu. Agora, meus amigos torcedores dos outros 18 times, tirando o Atlético Mineiro. Se eu sou os torcedores dos outros 18 times, eu ficaria preocupado. Porque o nível que o Atlético Mineiro já está jogando e o nível que o Flamengo joga, a gente não sabe se vai voltar a jogar. Rezem para não voltar a jogar. Porque se o jeito que o Atlético Mineiro está jogando e o jeito que o Flamengo joga, se voltar a jogar mais ou menos, o campeonato vai ficar pareado entre os dois, porra. Aí você tá rindo de quê? 2 treinadores estrangeiros. Se eu sou os outros times, eu começo a ficar preocupado com o nível que o Atlético Mineiro pode ficar. O Atlético Mineiro pode zoar? O torcedor do Atlético Mineiro pode zoar. Só que o campeonato não é mata-mata. O campeonato é pontos corridos. Pô. Se o Flamengo tivesse ganho do Atlético Mineiro, o que queria dizer? Porra nenhuma, que ele ganhou o primeiro jogo. Só que tem um jogo lá. A próxima rodada, o Atlético Mineiro joga em casa contra o Corinthians. Quem é que vai propor o jogo? Não vai ser o Corinthians, vai ser o Atlético Mineiro. Vai se inverter. Aqui no Rio, o Flamengo propôs o jogo. Só para você ver a posse de bola. O Flamengo criou. Lá em Minas, é o Atlético que vai criar. Ele vai ter as mesmas dificuldades que o Flamengo teve. Então, cara, essa primeira rodada é muito assim. Agora, o que mostrou é que esse futebol de Atlético Mineiro e Flamengo, apesar do Flamengo estar meio desconcertado ainda, Atlético Mineiro e Flamengo estão no nível acima dos outros. Aí as outras torcidas estão rindo de quê? Era para ficar preocupado, que agora não tem só um time. Tem 2. Aí estão rindo. Porra. Tem que pensar, né, cara? Mas a vitória do Atlético Mineiro, eu falei, o meu pré-jogo. Muito normal, pode dar qualquer resultado. Eu disse aqui. Não tem surpresa nenhuma a vitória do Atlético Mineiro. Surpresa nenhuma. Surpresa nenhuma. Tem o melhor técnico do Brasil hoje, pô. Simples assim. E tivemos também no domingo a vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Normal. O Fluminense estava parado. Igual a Flamengo, Botafogo e Vasco, que vão sentir o ritmo de jogo. Os times aqui do Rio vão sentir, que estão parados há quase um mês. O Grêmio tem ritmo de jogo. Acabou de ganhar um Grenal. Bem, vai disputar uma final contra o Caxias. Está em ritmo de jogo. Perdeu o Cebolinha? Perdeu o Cebolinha, mas está em ritmo de jogo. E é o Grêmio. Outro candidato junto com o Flamengo e Atlético Mineiro de disputar a ponta da tabela, pô. Tem alguma coisa de anormal? Não. Eu não vi o jogo também de Grêmio e Fluminense. Não sei se foi bom, se foi ruim. Não sei, tô falando de resultado. Mas não tem nenhum resultado. Na boa, nenhum resultado para mim nessa primeira rodada anormal. Eu vou te dizer mais. Deixa eu ver se teria algum... se os 10 jogos tivessem acontecido, para mim, Botafogo e Bahia, qualquer resultado seria normal. Se tivesse acontecido. Corinthians e Atlético Goianiense. Para mim, se o Corinthians empatasse ou perdesse para o Atlético Goianiense, seria zebra. Esse seria um jogo que se o Atlético Goianiense ganhasse, seria zebra. Por quê? O Atlético Goianiense está parado há 4 meses.
Tá completamente sem ritmo de jogo. E o Corinthians disputou uma final contra o Palmeiras. Então, se esse jogo acontece, seria zebra. Esse seria zebra se o Atlético Goianiense ganhasse. Goiás e São Paulo. Eu também ia ficar assim um pouquinho com o pé atrás de Goiás e São Paulo, mesmo Goiás jogando em casa, que é o mesmo caso do Atlético Goianiense. Também estava parado há muito tempo. Mas estava jogando em casa. O outro jogo, Palmeiras e Vasco. Se você for pegar por time, você pode falar que se desse empate ou vitória do Vasco, era zebra. Muitos iam falar isso. Eu não coloco como zebra porque o Vasco quase sempre apronta para cima do Palmeiras. O Vasco é uma pedra no caminho do Palmeiras. Filho. O Palmeiras sempre dá tem sempre jogos muito encardidos, Palmeiras e Vasco, são sempre muito encardidos. Independente do Palmeiras estar forte ou fraco, o Vasco forte ou fraco, o jogo Palmeiras e Vasco é sempre muito encardido. E você não está falando de qualquer time. Você está falando do Vasco da Gama, porra. Tá sem ritmo de jogo? Tá sem ritmo de jogo. Palmeiras está no ritmo? Tá no ritmo. A tendência e o favoritismo era do Palmeiras? Era do Palmeiras. Mas o Vasco conseguiu empate? Sim. Não era nada demais. Muitos iam falar até, sei lá, uma zebra. Mas do Vasco da Gama, você considerar o Vasco da Gama jogar com qualquer um fora de casa e conseguir um resultado positivo, você considerar zebra? Lógico, a gente está falando em atualidade. O time do Vasco tem que mostrar muita coisa. Muita coisa. Foi muito mal no Campeonato Carioca. Muito mal. Hoje poderia ser considerado zebra. Mas é um clássico. Eu, na verdade, da primeira rodada, eu só ia considerar um resultado anormal, que poderia dar zebra, Corinthians e Atlético Goianiense. Nenhum outro jogo eu iria colocar como zebra. Então tivemos 6 jogos, tivemos aí, 3 vitórias dos visitantes, Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro ganharam fora de casa, tivemos um empate e 2 vitórias do mandante. Grêmio e Sport Recife. Ou seja, quem jogou fora de casa acabou levando vantagem de quem jogou em casa. Será que a torcida fez diferença? Pode ter feito. Que tem times que a torcida ajuda muito. Tipo no Maracanã, com o Flamengo jogando. Provavelmente esse primeiro jogo, o Maracanã ia estar entupido, filho. Ia estar entupido. Então, pode ter feito uma diferença, mas vai ter que se acostumar, pô. Mas não foi por isso que o Flamengo perdeu. Foi por isso que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu porque perdeu muito gol e tomou um gol, porra. E o Atlético Mineiro jogou bem. Os outros jogos também, do Fortaleza me falaram que jogou muito mal. Eu vi o jogo do Coritiba Internacional, gostei do que eu vi, do Sport, CIF. Tem uns que são muito pelo lado do resultado, eu gosto do resultado, mas eu gosto do futebol. Mas, como a gente está falando aqui só de resultado, não está falando de futebol, para mim não tem nenhuma zebra, tá? Meus amigos, na próxima rodada, na segunda rodada, a princípio, teremos os 10 jogos. Eu só quero ver como é que vai fazer o Goiás. Porque se são 10 jogadores que pegaram Covid, eles vão ter que ficar de quarentena. Será que o Goiás tem elenco para isso? Isso é complicado, eu não sei como é que vai fazer. O Goiás joga na quarta-feira fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Goiás está muito prejudicado, cara. Mas o Goiás e o Atlético Goianiense estão muito prejudicados. Muito. Pela falta de ritmo de jogo. Dos 20, são os 2 que tá com menos ritmo de jogo. Então eu não sei se esse jogo Atlético Paranaense e Goiás vai ter. Eu vou fazer, vai sair na terça-feira aí, o meu pré-jogo dos 10 jogos. Vamos ver o que acontece. Teremos jogos bem legais, jogos interessantes. Será que tem algum jogo ali com cara de zebra? Bom, não estou vendo a princípio nenhum jogo com cara de zebra. Nenhum jogo com cara de zebra. Quer dizer, até tem ali
uns 2 jogos que pode surpreender, mas aí eu falo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!